Fala, investidores! Hoje a gente está aqui para falar do XPCA11, um fundo muito interessante do segmento agrícola que o pessoal está gostando, está pagando bons dividendos, finalizou a terceira emissão de cotas recentemente e soltou o relatório gerencial. Tem muita informação para a gente comentar nesse vídeo. Se você puder dar aquele apoio curtindo, se inscrevendo, ativando as notificações. Eu sei que é chato pedir, pessoal, mas é uma forma de vocês ajudar a gente a crescer o nosso canal aqui no YouTube. Combinado? Vem aqui comigo então para a tela. Estou no Funds Explorer, primeiramente, para a gente poder comentar por que o XPCA ele é um fundo interessante. Pessoal, o XPCA, né, eu separei aqui, classifiquei, melhor dizendo, por liquidez diária, e ele sempre está aparecendo aí, pelo menos no top 10. Então, assim, realmente o pessoal está gostando muito do fundo, né? Ele já está sendo bem negociado, apesar de ser novo na Bolsa de Valores, e está pagando um bom dividendo. A gente vai comentar sobre isso também. Então, já quero comentar aqui sobre o dividendo desse mês agora de dezembro, tá? 12 centavos por cota, ele reduziu um pouquinho, né? Ele vinha pagando aí na média de 14 centavos por cota, desde março, inclusive, desse ano de 2022. Agora, nesse mês de novembro, ele reduziu um pouquinho para 12 centavos e a gente vai entender também por que isso está acontecendo. Bom, o XPCA, como eu disse, ele é um fundo do segmento agrícola, né? Então, talvez seja uma opção interessante para você diversificar o seu portfólio caso você não tenha nenhum investimento nesse segmento, tá? Nesse setor. Ele é um fundo base 10, o que proporciona, né, duas coisas na minha humilde opinião. Mais liquidez para o fundo, porque as pessoas tendem a investir mais, e também mais cotistas, né? Então isso é uma consequência, obviamente, da liquidez. E uma terceira, né, que eu tô lembrando agora também, isso no caso do investidor, né, não é do fundo, mas é uma consequência boa para os dois lados. O investidor, principalmente para quem está começando, ele consegue comprar cotas do fundo imobiliário sem a necessidade de investir muito dinheiro. Então, às vezes, uma pessoa que investe R$50 por mês, ela consegue comprar aí praticamente 5 cotas do XPCA. Combinado? Pessoal, um fundo aí novo, né? Tem um patrimônio líquido pequeno aí de 200 milhões, mas como eu disse, ele fez uma nova emissão de cotas. Vou mostrar aqui, ele finalizou essa nova emissão de cotas, então esse patrimônio líquido aqui ele tende a crescer, tá? Isso ainda vai acontecer aí ao longo dos anos, mas ele tende a crescer. E como eu disse, é um fundo novo, tá, pessoal? Ele começou lá em novembro de 2021, então ele completou um ano recentemente agora. E uma coisa interessante de falar sobre ele, né, é que ele começou aí na casa dos R$10, caiu, subiu, continua aí praticamente nos mesmos R$10. Então, assim, a tendência, né, pelo menos o que a gente consegue ver aqui no último ano, é que ele é um fundo estável, né, tem uma boa estabilidade aí no preço da sua cota. PVP acima de 1, né, o que pode indicar que ele está um pouquinho caro, mas é normal, pessoal, o fundo, né, pagando bastante, base 10, então assim, acaba que as pessoas tendem a pagar um pouquinho mais, né, para poder ter esse prêmio, vamos dizer assim. Combinado? Bom, então o relatório gerencial aí do XPCA do mês de outubro, vamos ler um pouquinho aqui do comentário do gestor para a gente poder entender. Como destaque inicial, traz-se que no dia 11/10 foi finalizada a liquidação da terceira emissão de cotas do fundo, no montante de 135 milhões. Como eu disse, né, patrimônio, a tendência é crescer cada vez mais. O que, na visão da gestora, favorece o propósito de maior diversificação do portfólio, aumento de liquidez, diluição de custos e por aí vai, só benefício. No mês de outubro, a equipe de gestão adquiriu 2 novos CRA, Certificados Recebíveis do Agronegócio, no mercado primário, com destaque para o CRA Bruno Melcher, do grupo aí Produção Rural do Mato Grosso, e cuja originação e estruturação foi realizada pela própria gestora. Como fato subsequente, outros ativos foram adquiridos pelo fundo, conforme apresentado na página 8 do presente relatório, enquanto demais operações estão em fase final de diligência, as quais devem ser desembolsadas em breve. Bom, no cenário macroeconômico local, o principal tema das últimas semanas foi a transição para um novo governo federal. Não é novidade para ninguém, né, pessoal? Já ocorreram reuniões da equipe de transição com representantes do Congresso e com o relator do orçamento, e foi anunciada também a intenção de apresentar uma PEC para a exclusão de algumas despesas do teto de gastos. Então, como eu disse, né, isso não é novidade, mas
todo mundo, né, todos os fundos, todos os segmentos, setores e tudo mais, está preocupado de alguma forma, uns mais, outros menos, porque uns sofrem mais, outros menos, com essa questão do teto de gastos, pessoal, né, com essa transição de governo. Por isso que, na minha opinião também, né, o fundo ele fez essa redução aí de 2 centavos por cota. Você pode pensar assim, mas 2 centavos, o que vai mudar? 2 centavos, pessoal, né, muitas vezes é milhões, significa milhões aí para o fundo, tá? Então, o que ele faz? Ele pensa assim, putz, talvez lá na frente vai ter uma redução na minha receita, no meu resultado. Então, vou diminuir um pouquinho nesse mês, nesses próximos meses, até eu ver o que vai acontecer. E aí, se precisar, se lá na frente eu precisar, tiver um déficit aí na arrecadação, eu pego esse dinheiro que eu deixei de reserva e distribuo para os meus cotistas. Então, essa eu acho que é o principal ponto que o fundo veio a reduzir esses proventos, tá? E aqui, pessoal, tá falando, né, na DRE do fundo que foi 14 centavos, mas geralmente os fundos fazem isso mesmo, né? Eles primeiro divulgam o pagamento de dividendos, no caso desse mês agora de dezembro foi de 12 centavos, depois eles divulgam o relatório gerencial, beleza? Então é por isso que aqui tá mostrando 14 centavos, não é que tá desatualizado, é que é assim que funciona. E uma coisa que eu não gosto, né, eu acho que tem fundos que fazem isso, eu particularmente gosto de ter meses anteriores aqui para comparar. O fundo só mostra a receita e despesa desse mês, então eu acho que fica ruim para a gente comparar. Mas é uma coisa que a gente consegue observar, pessoal, é que as despesas operacionais, se a gente pegar o relatório gerencial do mês anterior, é que elas aumentaram, provavelmente em função aqui dessa nova emissão de cotas, tá? Então assim, segue rumo normal, tudo conforme aí o esperado. Bom, aqui na rentabilidade mensal, pessoal, a gente consegue ver, né, que o fundo sempre vem apresentando uma boa rentabilidade, tá? Então, isso é muito bom. Nesse mês, apesar de ter caído aí para 12 centavos, é um pagamento realmente muito bom, 1,20%, né? Tá ótimo, eu acho que nesse momento que a gente está passando, o fundo pagando 1,20% no mês, tá excelente, tá? Aqui volume de negociação e tudo mais, fundo, como eu disse, né, o fundo tem um volume de negociação diário muito bom, então em relação à liquidez você não vai ter problema. Também em relação ao preço da cota, como eu falei, o fundo tem uma estabilidade bacana, então também não é um ponto a se preocupar. Em relação às commodities, né, as soja e tudo mais, aqui o fundo fala, né, que durante o mês de outubro a safra de soja teve seu plantio em ótimo ritmo pelos campos brasileiros. O estado do Mato Grosso, maior produtor nacional, teve mais de 83% da safra semeada no fechamento do mês. Um pequeno decréscimo em relação à safra 2021-2022, mas ainda com um ritmo bem adequado para a janela de plantio e quase 10% acima da média dos últimos 5 anos. Pessoal, aqui tem muita informação, tá? Soja, milho, boi gordo, enfim, açúcar e etanol. Então assim, eu aconselho você a baixar o relatório e ler, tá bom? Porque aqui, se a gente for ler tudo, vai ficar um vídeo muito longo. Mas de modo geral, né, eu dei uma lida passada por completa aqui, assim, tudo segue conforme planejado, né? Claro que o segmento agro, né, ele sofre muitas vezes, não só por fatores econômicos, políticos, mas ele também tem ali a questão do clima, né? E tudo isso, seca, chuva demais, tudo isso impacta no segmento agro, tá, pessoal? Que às vezes não impacta em outros segmentos. Então, basicamente é assim, mas de modo geral tudo segue conforme o planejado. Portfólio do fundo, 3/4 aí, 75% são CRAs, né? O fundo teve uma redução aí de CRAs e cotas de FDICs, mas porque ele aumentou o caixa por conta dessa nova emissão, tá? Então esse caixa ele aumentou, obviamente, caixa para fundos imobiliários não é bom, não é interessante, é interessante que ele faça alocação. E é normal, né? Ele acabou de finalizar, então com o tempo ele vai alocando esse caixa aí de acordo com o que eles acharem pertinente, tá? Mas é isso, 23% de caixa. Aqui em investimentos, ativo objeto, pessoal, a gente consegue ver uma diversificação bacana aí entre, né, vários tipos de investimentos aí com o produtor, insumos agrícolas, revendas, cooperativa, usina, varejo, indústria alimentícia. De modo geral, está bem diversificado. Claro que a maioria, né, 41% é com o produtor rural. Eu acredito que sempre vai ser a maioria com o produtor rural, justamente porque, né, para o fundo é o que compensa mais, tá? É o mais viável, é o mais interessante. Então, é isso. Mas de modo geral, a diversificação é muito boa.
Diversificação em regiões também. O fundo tem uma diversificação ok, considerável. Obviamente, né, quase metade aí, 41% é aí na região centro-oeste, tá? Na verdade, quase metade é só no Mato Grosso. E aí, se a gente for pegar só a região centro-oeste aqui, dá mais da metade. Mas, de modo geral, ele tem uma diversificação ok, razoável, né? Cada fundo aí aloca da forma que achar mais interessante. E no caso, como o segmento agro ele é muito forte na região centro-oeste, faz interessante ser diversificado dessa forma. Aqui em relação aos indexadores dos ativos que ele tem, maioria é CDI, né, um pouquinho aí, 8,6% é IPCA. O CDI, pessoal, no segmento agro, eu não acho ele muito interessante, até porque o fundo ele cobra, deixa eu mostrar para vocês aqui, a taxa de performance em cima do CDI. Então, assim, eu acho que o fundo ele acaba fazendo isso de uma forma... Eu não gosto muito, tá? Eu preferia que ele fosse mais indexado pelo IPCA nesse caso. Mas não tem problema, né? O fundo está pagando bem, então é justo muitas vezes ele cobrar essa taxa de performance. O que eu acho que ele poderia fazer é elevar um pouquinho, né, esse benchmark da taxa de performance, não cobrar em cima de 100% do CDI. Afinal, ele é alocado no CDI, né? Então, sei lá, eu particularmente acho que é uma coisa que o fundo faz que eu não gosto. Vencimento e duração. Tá pequeno ainda, tá curto, né, até 2027, mas é normal, fundo novo, 1 ano de bolsa, tem um tempo aí para poder fazer esses ativos durarem mais tempo, terem uma duração maior e um vencimento maior. Aqui no mês de outubro, o fundo fez aí algumas compras e vendas, né? Abaixo evidencia-se o comentário do gestor a respeito do ativo adquirido no mês, tá? Então aqui tem 2 CRAs, né, e um FDIC. Tá, e o que é interessante, a gente consegue ver a taxa, né, CDI mais 4,8% ao ano. É por isso que eu acho, né, pessoal, o fundo cobra performance em cima do CDI. Mas, via de regra, os ativos dele sempre vão performar acima do CDI. Então, ele sempre vai cobrar essa taxa de performance. Mas, tudo bem, né? IPCA mais 9,6% ao ano, também taxas ótimas. Aqui tem outros, né, como fato subsequente, as seguintes operações foram liquidadas no fundo. E aqui tem algumas... Essas duas aqui estão aguardando diligências jurídicas, tá? E operacionais também. Carteira, né? Book de crédito do fundo. São ótimos ativos, né? O que falta, obviamente, com o tempo, aumentar essa quantidade de CRAs, né? Aumentar também a quantidade de FDICs. Afinal, o fundo tem uma concentração grande em alguns, olha só, 10%, 7%, aí depois vai diminuindo, né? Abaixo de 5% ainda vamos lá, só que 10%, por exemplo, aumenta bastante o risco do fundo. Mas isso é normal, né? Com o tempo ele vai diluindo o caixa dele em relação aí às emissões que ele vai fazendo e também vai aumentando a quantidade de CRIs, diluindo o percentual em relação ao patrimônio. Pessoal, aqui de modo geral é isso, é o detalhamento da carteira do fundo, tá? Não vou ficar lendo, obviamente, é importante você baixar o relatório, dar uma olhada aqui, ó, comentário do gestor em relação a esse ativo aqui, devedor e tudo mais. Então, assim, baixa o relatório, dá uma olhada por completo, que é uma análise rápida, simples. E a minha opinião geral sobre o XPCA, pessoal, claro que não é uma recomendação, não estou mandando você comprar nem vender o ativo. É que é um ativo muito interessante, principalmente por ser de um setor que eu gosto bastante. Eu acho que o setor agro ele é muito importante aí na nossa economia, tá? Ele é muito importante para o nosso país. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você estar estudando esse setor. Claro que existem outros fundos que também são muito bons aí nesse segmento, mas vale a pena sim você estudar o XPCA, não só porque ele é desse segmento, base 10, mas paga bem também e tem uma ótima gestão e uma ótima administração. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim seu comentário sobre esse fundo, o que você acha, sugestões também aí de próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.